João 3, verso 29. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu... Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nessa noite de ação de graças, de gratidão eterna ao teu santo nome, nos deixa entender mais dos teus segredos, daquilo que arde no teu coração para nós. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar de um personagem muito especial na Bíblia Sagrada. Você conhece ele pelo nome de João Batista. Batista não era o sobrenome dele. Ele carregava essa nomenclatura por causa do seu ofício, por causa da sua função. Ele foi o homem escolhido para levar as pessoas ao arrependimento, descer esses homens nas águas, cumprindo um dos mandamentos de Jesus. Então, o nome dele em hebraico é Yohanan. Na tradução ficou para nós João, né? E o Batista é a função, não o seu sobrenome. Você entendeu? Diga amém. Ele veio cumprir uma lacuna dentro de um complexo histórico muito importante. Durante 400 anos, Deus não falava sobre a terra. Um silêncio profético absoluto pairava sobre a terra. A transição principal do tempo do antigo, né, do tempo da lei, para um novo tempo que ia se instaurar debaixo da graça anunciada por Cristo. Então, nessa lacuna do fim do Antigo Testamento para o início do Novo Testamento, Deus ficou em silêncio por 400 anos. E nesse silêncio de Deus, algumas respostas não foram compreendidas. Algumas circunstâncias não foram entendidas. E uma principal delas era que o Messias tão amado e esperado de Israel precisava vir de uma linhagem de sacerdotes. Eu sei que você está preocupado com a chuva, mas pastor Mauro disse que se Deus cuida dos passarinhos, vai cuidar de você. Então, pega a palavra que nesse momento é o mais importante para a história da sua vida. Deixa a chuva na mão de Deus. Então, precisava que, para se compreender ou se anunciar o Messias sobre Israel, ele precisava vir. Essa pessoa que anunciaria o Messias sobre a terra precisava vir de uma linhagem sacerdotal. Os estudiosos, debaixo de toda a profecia bíblica, acreditavam que o Messias não ia aparecer sobre a terra sem ser anunciado. Porque é assim que funciona com os reis. Lembra que nós estamos falando de uma monarquia terrestre e também espiritual. Sobre a terra de Israel, o governo monárquico era o que agia sobre a terra. Veio Davi, veio Salomão, vieram os filhos deles, e assim Israel foi, junto com reis e juízes. Até o momento em que um rei terrestre, vinculado a essa visão espiritual, se anunciaria, isso na versão dos judeus, né, sobre a terra como Messias. Então eles estavam esperando um monarca, um rei terrestre, que seria anunciado. E quem anunciaria esse rei, esse monarca tão importante para Israel, que carregaria o nome, a expressão de Mexiá ou de Messias? Era alguém da linhagem sacerdotal, precisava vir de uma família de sacerdotes. Mas a Bíblia vai contar para nós que, infelizmente, toda a descendência sacerdotal caiu em pecado. Não tinha um líder sacerdote naquela época em que se pudesse gerar nele uma geração santificada e separada.
Todos estavam corrompidos, todos envolvidos com roubo, com transgressões. Malaquias conta essa história para nós, onde os próprios sacerdotes roubavam os dízimos que tinham que subir a Jerusalém. Então, nessa diferença, nesse intervalo de 400 anos, a linhagem sacerdotal perdeu a qualidade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: é isso que nós precisamos lutar todos os dias. Por quê, pastor? Porque nós não podemos gerar sacerdotes de qualquer jeito. Nós precisamos voltar às origens de termos sacerdotes íntegros, dignos de anunciar o Messias sobre a terra. Então, como que vai fazer se nós não temos uma linhagem sacerdotal pura? Deus então olha para a família de um homem e de uma mulher, um sacerdote. A Bíblia diz que ele era íntegro e que ele tinha paixão e zelo pelo templo, pelas obras do templo. Como era o nome dele? Zacarias. E a sua mulher? Isabel. Isabel era estéril, não podia ter filhos. Então Deus promove um milagre, um grande milagre, para que o fruto do ventre de Isabel pudesse corresponder à linhagem sacerdotal. E esse ser que nasceria faria diferença histórica para Israel. Por quê? Porque ele cumpriria o anunciamento profético. Ele ia cumprir a função de dizer: eu sei quem é e vos anuncio. Então João Batista nasce e Deus fala para ele: você vai ser separado, tem uma história para se cumprir na sua vida, você vai ter uma vida diferenciada dos outros, porque eu preciso cumprir em você aquilo que foi dito por profetas muitos e muitos anos anteriormente. E aí João Batista cresce debaixo dessa palavra, se consagra, se separa, até que chega o momento. Eu estou adiantando porque você já entendeu, eu tenho 20 minutos aqui, ó. Até que chega o momento que a Bíblia Sagrada diz que diante de grandes testemunhas, João Batista aponta a vida de Jesus, Jesus se deslocando sobre as margens do Rio Jordão. Ele aponta Jesus e ele diz para quem quisesse ouvir uma frase que nós sabemos de cor, se você sabe completa. Ele diz: eis aí. O que ele diz? Eis aí. O que mais? E o que ele estava dizendo? Se vocês esperavam, não precisa esperar mais. Ele, o Messias de Israel, aquele que veio para redimir de nós todo o pecado, toda a transgressão, e sobre ele estará as nossas iniquidades. Essa era a função do João, a anunciar Jesus e dizer para as pessoas: se vocês estão procurando, olha para cá, é ele. Não pode ter mais dúvida, olha para cá, é Ele. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele que detém a autoridade do Pai. E esse foi o papel fundamental de João Batista sobre a sua vida sobre a terra. E eu quero discutir com você um dos seus discursos. Eu estou falando tão rápido que eu não tenho nem mais saliva na boca. Lê comigo o versículo 29. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista está falando o seguinte para nós: hoje é um dia de muita alegria para mim. Eu estou vivendo o motivo pelo qual eu fui gerado em Deus. Eu nasci em Deus para viver esses momentos. Mas ele cita para nós 3 personagens. Nós vamos falar deles essa noite. Olha o que ele diz. Ele diz: o que tem a noiva, diga comigo, noiva. Aí ele diz: é o noivo, diga noivo. E aí ele continua dizendo: o amigo do noivo, diga o amigo do noivo. Então ele fala de 3 personagens. Ele fala da noiva, ele fala do noivo e ele fala do amigo do noivo. Ele diz: o amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu. Lê aí.
em mim. Então o que ele estava dizendo? Quem tem a noiva é o noivo. Eu não sou a noiva. Eu sou o quê? O amigo do noivo. Ele diz, essa alegria se cumpriu em mim. E qual era a função do amigo do noivo? O amigo do noivo tinha como obrigação apresentar a noiva para o noivo. Ele tinha como obrigação ser parceiro, ser bom ouvinte, compreender as vontades do noivo. De todos os amigos que o noivo poderia ter, o amigo especial do noivo, esse que seria escolhido a dedo para viver essa experiência, era alguém muito chegado, era alguém de muito estímulo, de muito amor, de muito carinho. Funcionava assim em todo o Antigo Testamento. A gente tem um exemplo, se você é crente, lê Bíblia, você vai me ajudar. A gente tem um exemplo na Bíblia de alguém que foi levantado como amigo do noivo e teve que viajar muitos quilômetros para encontrar a noiva e convencê-la que ela seria uma ótima esposa para o noivo pelo qual ele representava. E ele viaja muitos quilômetros até encontrar aquela bela mulher. E ele anuncia para aquela bela mulher, eu tenho um marido para você. E vocês vão ser um casal debaixo da bênção e vai dar continuidade à promessa de Deus sobre a terra. Quem que era? Não. O servo Eliezer. O servo Eliezer, funcionário, ele é chamado de filho adotivo de Abraão. Ele envia o Eliezer para buscar quem? Rebeca, para se tornar esposa de Isaac. Ele era o amigo do noivo. Ele estava representando o amigo de Isaac, que iria encontrar a noiva, anunciar o noivo para ela e trazê-la para fazer esse casamento. Então a função principal do amigo do noivo era de compartilhar relacionamento, deles se entenderem, se ouvirem. Ele tinha que saber o que o noivo gostava. Como é que eu vou apresentar você para uma mulher se eu não sei o que você gosta? Aí eu chego com uma loura, você gosta de morena. Eu chego com uma baixinha, você gosta de alta. Avacalhei o negócio todo. O amigo do noivo tinha que saber dessas coisas. Esse relacionamento precisa ser falado. O que você gosta? Ah, pastora, eu gosto de morena. Eu gosto de loura. Ah, pastora, eu gosto das gordinhas. Eu gosto das magrinhas. Eu gosto das que falam. Eu gosto das tímidas. Tinha que saber. Para quê? Para poder anunciar e o relacionamento acontecer. Então ele tinha essa responsabilidade. Não é à toa que João Batista foi chamado de amigo do noivo. Por quê? Porque Deus instituiu João Batista para fazer um caminho de anunciação. Qual que era a função do João Batista? Dizer, noiva amada, esse é o noivo. E eu vim aqui para dizer que esse casamento tem tudo para acontecer. Vocês precisam se encontrar em amor e viver essa experiência de amor. O noivo é meu amigo. E eu sei tudo o que ele gosta, eu sei tudo as preferências dele, e ele quer esse relacionamento. Ele precisa se envolver nesses relacionamentos. Você está aí, diga amém. Então, debaixo dessa metáfora, quem que era a noiva? A noiva somos nós. A escolhida do noivo. Fala para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, não sou qualquer coisa não. Sou escolhida dele. Ele me escolheu. A noiva é a igreja. A noiva é a Israel de Deus, quando o termo é colocado dessa forma. A noiva é a conquista. É a parte mais importante da história da vida de um noivo. Então a gente já sabe. A noiva é a igreja. São aqueles que se tornarão amantes do noivo. Quem que é o noivo? Quem que é o noivo? Jesus. E aí nós temos aqui a referência, em João capítulo 3, que o amigo do noivo era o João Batista. Então o que era a função do João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Vocês precisam ingressar num novo caminho. Mas olha aqui, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele, porque eu não sou o noivo. Eu só faço o papel de amigo dele. Ele é o noivo. É ele quem casa. É ele quem distribui a herança.
Ele que manifesta intimidade, Ele que vai amar a igreja, Ele que tem poder de perdoar os pecados, de andar com ela e recebê-la como uma prostituta e assumi-la como a noiva e esposa por toda a sua vida, sem rejeitá-la, sem culpá-la ou sem cobrá-la. Por quê? Porque nele todos os seus pecados são perdoados. A função do amigo do noivo é levar a noiva a olhar para Jesus. É levar a noiva a reconhecer que Jesus é o noivo. E que ele está sedento por esse casamento. Que ele está sedento por essa aliança. Que ele quer esse relacionamento íntimo. E é fundamental a gente entender esse papel. Porque é de extrema importância termos espalhado sobre a terra amigos do noivo. Homens e mulheres responsáveis por anunciar a noivo e noiva. Fazer esse papel de mostrar para você, você andou perdido tantos anos. Você não sabia o motivo pelo qual você nasceu. Você não tinha nem ideia do que ia acontecer com a sua vida. De repente alguém chegou para dizer para você: ei, Jesus pode preencher você de uma forma que nada desse mundo tenha poder. E quando você conhecer Jesus, Ele vai mudar a sua vida. Porque Ele tem um amor tão grande para ser derramado sobre você, que isso vai te constranger. Isso vai fazer de você ser motivado. Você vai se sentir amada. Você vai se sentir protegida, querida. E você vai desejá-lo por todos os dias da história da sua vida. Quem que é essa pessoa? Amigo do noivo. Ele anuncia o noivo, a noiva. Ele diz: se tem alguém que pode casar com você e mudar a sua história, é Ele. Se tem alguém que pode anunciar essa aliança, é Ele. Se tem alguém que pode pagar o dote por você, é Ele. Se você precisa ser feliz, ser plena, esse casamento vai trazer todas as respostas que você procurou ao longo de toda a história da sua vida. Amigo do noivo é extremamente importante para essa função, para despertar o olhar da noiva para o noivo. Você passou a vida toda paquerando noivos errados. Você foi dar uma passeadinha na casa de Roma. Você deu uma passeadinha procurando noivo no meio dos tambores. Foi ou não foi? E o papel do noivo é dizer: não é lá, não é lá, é aqui, é Ele. Os seus olhos têm que estar nele. Ele é o mais lindo de todos. Ele é o perfeito. Ele é a estrela da manhã, aleluia. Esse é o papel do amigo do noivo. E é bom demais fazer esse papel do amigo do noivo. Ele carrega sobre si uma grande responsabilidade. Ele carrega sobre si, olha que poderoso, de falar por ele. Que ela diz assim: ai, mas eu sou tão tímida. Será que ele vai gostar de mim? E aí o amigo do noivo vai dizer: tenho certeza que ele vai gostar de você. Porque ali ele representa a voz do noivo. Ele representa o sim do noivo. Ele faz o papel intermediário. Você está pegando aí? O problema é que Jesus jamais se casaria com um amigo. Ele não veio à terra para se relacionar com um amigo. Ele quer uma esposa. Ele quer alguém que ele experimente de intimidades que ele nunca vai ter com o amigo do noivo. Não sei se você entendeu. Acabei de dizer que é extremamente importante o papel do amigo do noivo, de anunciar a noiva ao noivo, de apresentar a noiva ao noivo, de fazer esse caminho, de levá-la a amá-lo,
de aconselhar ela a olhar para ele com olhos diferenciados. Mas todo o amor que cabe no noivo não está para um amigo do noivo. Todo o amor que cabe no noivo é da noiva. João disse: a noiva, lê aí, versículo 29. O que tem a noiva ela é dele. Ela é dele. Tudo que ele carrega nele é dela. Todos os olhos dele são para ela. Todo o sentimento que ele carrega é dela. Toda alegria que ele carrega é para dar a ela. É para fazer dela melhor. É para transformar nela numa estrutura plena e feliz. Eu anotei algumas frases aqui e vou ler para ser mais breve. O amigo do noivo o serve, mas não serve para intimidade. Você pegou? O amigo do noivo serve a Deus, serve a Jesus Cristo. Ele fala no nome dele, ele prega no nome dele, ele busca a noiva dele, ele tem contato com a noiva dele, ele conversa com a noiva, ele conversa com o noivo, ele se relaciona entre os dois, mas Jesus não quer uma intimidade profunda com ele. Por quê, pastora? Porque ele quer a noiva. Por que a senhora está falando isso? Porque a nossa geração está formando amigos do noivo, ao invés de fazer a noiva tomar o seu lugar sobre a terra. Nós estamos formando homens que sabem falar muito bem do noivo, o conhecem como a palma das suas mãos, conhece todos os detalhes, o respirar, o andar, o sentar, fala do noivo com propriedade, tem autoridade para falar dele, anuncia ele para a noiva, cheio de verdade, não é mentira não, irmão. Ele cuida da imagem do noivo, ele apresenta o noivo com todos os detalhes que ele fala. O problema é que Deus está à espera da amada de Cristo. E entre ser amigo do noivo e ser a noiva, nós precisamos mudar comportamentos. O amigo, eu vou falar. O amigo diz: eu conheço como ninguém. Eu sei o que ele gosta e eu sei o que ele não gosta. O que a noiva diz? Eu é que tenho intimidade com ele. Quando ninguém está, só ele e eu. Ele vai contar coisas para a noiva que ele jamais contaria para o seu amigo. Ele vai se derreter em amor, em prazer, em galardão para ela, coisas que ele jamais faria para ele. Por quê? Porque ele está na função de trazer os olhares dela para ele, mas ela é o amor da vida dele. A noiva tem com o noivo uma intimidade que os amigos nunca terão. Então deixa eu te dizer uma coisa, é por isso que você fica se questionando, e eu já fiquei muitas vezes. Que eu olhava e dizia: por que eu estou sentindo isso? E eu olhava para o lado, ninguém está sentindo. Porque parece que eu estou sentindo as dores que ele sente. Sabe por quê? Eu não sei você, mas só de olhar para a cara do meu marido eu sei se ele está bem, eu sei se ele gostou, se ele não gostou, se ele está feliz, se ele está triste, sem ele dar uma só palavra. Eu não preciso o que a Bíblia me diz, que ele gosta ou que ele não gosta. Ele dorme comigo. Quem tem intimidade com ele sou eu.
E só de olhar para ele eu vejo, ele não está bem, ele não está gostando, ele não está feliz. E eu não vou fazer para não desagradar aquele que eu amo. Os amigos do noivo se pautam em experiências pessoais. Eu conheço ele desde pequeno. Ele gosta de todinho. Cadê o Renan? Ele gosta de todinho. Gosta de mingau, de farinha láctea, né, Sheila? Porque ele conhece a história. Mas ele nunca vai ter o olhar que o noivo tem quando ele olha para a noiva. É por isso que às vezes parece que Deus faz acepção de pessoas. Ele não faz. Mas às vezes parece que ele faz. Por quê, pastora? Porque ele olha mesmo diferente para a noiva do que para um amigo do noivo. Nós temos muitos amigos do noivo nessa geração, portadores da voz, do conhecimento, do entendimento, anunciando Cristo para a noiva. O trabalho é lindo. O problema é que eles nunca vão sentir o que a noiva sente. Tem choro que a noiva dá, que o amigo não entende. Eu vou falar porque nós só temos adultos aqui. Tem gemidos que a noiva dá, que o amigo nunca vai saber o que é. Por que, pastora? Porque ele não é a noiva. É por isso que tem momento de oração que você está orando a Deus e o seu coração se aperta, como se tivesse alguém apertando você. E você sente a dor, e você chora, sem conseguir dar uma só palavra. É o que é isso, pastora? O noivo conhece o relacionamento, o amigo do noivo conhece o relacionamento, a noiva sente. A verdadeira noiva sente. É por isso que a verdadeira noiva não está pautada em regras religiosas. A verdadeira noiva aprendeu a olhar no olho dele. Fala para mim, você gosta? Você não gosta? Eu não vou fazer. Os amigos do noivo se baseiam em regras. A noiva, ela confia no que ela vê, no relacionamento que ela desenvolve com ele, naquilo que ela começa a experimentar dele todos os dias. O prazer da noiva é dar prazer ao noivo. Ela já entendeu. Se ela fizer ele feliz, ele vai fazer ela muito mais feliz ainda. Então ela passa a vida toda. O que te agrada? O que você gosta? Toda vez que eu quero saquear o cartão de crédito do pastor, a gente tem que fazer um agradinho, né assim, irmã? Que a gente só saca o que deposita. Então, não vou dizer que eu faço a comidinha que ele gosta, porque eu não estou nessa vibe não. Mas a gente vai tentar agradar de um jeito, para poder, né? 2 dias depois, que não pode ser na mesma hora nem no mesmo dia, senão fica muito claro que a gente está debaixo de interesse. A gente pede o que a gente precisa. A verdadeira noiva trata o noivo com zelo, com amor, com respeito, com carinho. Ela não vai chamar ele de colher. Fala aí, parça. Ela não vai dizer para ele, eu estou cansada, senta aí sozinho e come. Ela está ali para servi-lo, para corresponder às expectativas dele, para fazer ele feliz. Não é o que ela pensa, não é o que ela acha, não é o que ela gosta, é o que ele gosta. Por que você abandonou a vida que você tinha? Porque
Porque eu me apaixonei por Ele. Porque Ele tem o amor que me preenche, que o mundo jamais vai conseguir me dar um dia. Eu não sei você, mas nos piores momentos da minha vida, eu senti o cafuné dele. Eu senti a voz dele doce, que me acalmava. E amigo, o amigo não tem essas experiências não. Pastor, o que a senhora quer dizer? A gente precisa despertar. É muito bom estar aqui em cima, ministrando a palavra, ensinando. Eu amo fazer isso. Mas eu não trocaria o meu papel de noiva por status de amigo de noivo nenhum. Você é amigo de Jesus, eu sou também. Porque num casamento a amizade é fundamental. Mas o meu maior orgulho tem que ser dizer que eu sou noiva dele. A esposa amada dele. Ela, a noiva, não está no relacionamento por interesse, mas por amor. Ela aprende a amá-lo de todo o seu coração. Se ele a abençoa com riquezas, com prosperidade, ela é grata. Mas se ele não der, não faz diferença. Ela tem o que é mais importante para ela: o amor dele. O amor que transforma, que cura, que liberta, que restaura. O amigo do noivo pode ter interesses. Ele pode precisar de favores. A esposa, a noiva sabe que tudo que é dele agora está no nome dela. E que ela não precisa brigar por nada. Tudo que é dele é dela. Se ele diz: o meu nome está sobre todos os céus e sobre toda a terra, ele está dizendo: você também tem parte nessa herança. Tudo que é meu é dela. Por isso que ele diz que nós somos possuidores de toda a terra, porque o que é do noivo é da noiva. A noiva sabe que a sua maior riqueza é estar ao lado dele, porque ao lado dele nada vai faltar a ela. A noiva jamais, essa aqui é forte. A noiva jamais falaria mal de Israel. Por quê, pastora? Porque ela sabe que é a pátria dele. É o lugar onde Deus escolheu para ele nascer. E ele está contando os dias para voltar para lá, para reinar sobre aquela terra. O amigo de Deus pode até não gostar de Israel, mas a noiva não tem como não se apaixonar pelo lugar, pela pátria do seu marido, do seu esposo, onde ele conta as histórias dele. Lá na minha terra a gente comia pão sem fermento. Lá na minha terra, nesses dias a gente orava dessa forma, a gente celebrava dessa forma. Ele não vai contar para ela que ele dançava quadrilha no mês de julho e de agosto. Ele não vai contar para ela que ele comia, como é que é o nome? Peru no dia de ação de graças lá dos Estados Unidos. Por que, pastora? Porque não é a pátria dele. Ele não se responsabiliza pelo que acontece nos outros lugares, mas sobre a terra de Israel, amigo, ele tem a história dele para contar. Eu não sei você, mas me dói, amigo. Me dói quando eu vejo um crente que se diz noiva de Cristo blasfemar contra Israel. Eu não sei por que essa palhaçada. Tanta gente morre pelo mundo, é só ter guerra em Israel que o povo se comove. Porque quando um morre lá, morre um da família de sangue de Jesus. Não sei se você sabe, mas eu vou te ensinar. Nós não estávamos nesse corpo aqui, ó. Nós fomos enxertados na oliveira. Não éramos dignos de estar nesse sangue,
Porque ele veio para eles, mas eles o rejeitaram. Então ele diz: plantem em mim novas sementes, plantem em mim novos ramos de oliveira, para que eles se alimentem de mim, cresçam, dê frutos, e que eles sejam conhecidos sobre toda a terra. Quando morre um lar, morre um filho, morre um primo, morre um tio, gente de sangue, e nós fomos adotados, e a gente acha no direito que a gente pode falar mal de lá. Você não tem juízo não, irmão. Se você tivesse juízo, você não fazia essas coisas. Vai lá em Lucas 7, deixa eu terminar. Lucas 7, eu quero ler a partir do verso 26. Meu Deus, eu estou em Labaredas. Aleluia. Ele passaria a eternidade toda sem o seu melhor amigo, mas ele jamais viveria a eternidade sem você. Ele jamais viveria a eternidade sem a noiva. Com assoladas pragas, com essas dores, porque Deus está separando os amigos da noiva. Meu Deus. Ele não viria se casar. Ele não sairia do seu trono para buscar o seu amigo. Como, entenda você do jeito que quiser, como ele não fez do cárcere com João Batista. Anunciaram Jesus, ele foi preso. Levaram ele para o cárcere, ele está sozinho no cárcere. E Jesus não disse nada. E nem foi lá retirar ele. Mas não era seu melhor amigo? Por que ele não foi lá tirar o João Batista antes da sentença de cortar a cabeça dele? Porque o propósito não era resgatar os amigos do noivo, era correr pela noiva. É por isso, amigo, que existe uma diferença entre nós, e cada dia isso vai ficando mais evidente, entre os amigos do noivo e a noiva. A noiva sente as dores dele. A noiva fecha a cara quando ela sabe que ele não vai gostar. A noiva não tem preocupação de agradar ninguém. Por quê? Porque a única pessoa que ela tem que agradar é o seu esposo. O amigo do noivo precisa ser político.
E precisa ter relacionamento entre os dois. A noiva não. A noiva não se mistura. A noiva entra onde ele vai. A noiva fica onde ele fica. E se ele diz, eu estou indo embora, ela vai com ele. A noiva não se movimenta por ela, nem faz escolhas por ela. Por quê, pastora? Porque a esposa está debaixo da missão do marido. Ela é submissa a ele. Está debaixo do mesmo propósito. Se ele aprova, eu aprovo. Se ele desaprova, nem fala comigo. Por que nós estamos passando por essa dificuldade? Porque o papel de amigo do noivo é visto. O papel do amigo do noivo é admirado. As pessoas dizem, o fulano, o fulano fala no nome dele. O fulano se apresenta no nome dele. E olha como ele tem facilidade de atrair a noiva para ele. Mas teve um momento que o amigo do noivo disse assim, vai lá. Onde que ele está? Lá na Galileia. Vai lá e pergunta se ele é mesmo aquele que nós estamos esperando. Por quê, pastor? Porque quando ele começa a trabalhar e ele tem autoridade e governo sobre pessoas, ele começa a duvidar se Jesus é ou não o noivo verdadeiro. E aí que mora o perigo. Muitos amigos do noivo começam a paquerar a noiva como se fosse sua. Começam a paquerar a noiva para que ela olhe para ele ao invés de olhar para o noivo. Ela começa a fazer, ele começa a articular para que a noiva decida casar com ele ao invés de casar com o noivo. E olha a que ponto nós chegamos, onde homens espalhados por toda a terra têm se apresentado como referencial para a igreja olhar para ele. Eu sou a referência espiritual, eu sou a voz, eu sou a autoridade, eu sou o governo, eu sou aquele que conduz, eu sou aquele que posso direcionar, quando o papel do amigo do noivo é só fazer ela olhar para ele. Por que é tão importante a gente despertar para isso? Porque os gemidos inexprimíveis do Espírito estão na noiva. É por isso que no momento onde nós estamos em adoração, em concordância e louvor, a noiva geme. Porque a noiva sabe para onde está indo a adoração dela. A noiva sabe, no âmbito espiritual, o seu papel. Não esse, eu vou falar e vou terminar porque meu tempo já acabou. Não existe noiva rebelde. Não existe noiva que põe o dedo na cara do noivo e diz, eu não vou fazer. Noiva que diga, eu não quero fazer. Isso não tem parte comigo. A última que fez isso foi retirada. Esther foi levantada. Que Deus está dizendo, as noivas rebeldes vão sair, porque a geração de Esther precisa chegar. Abriu em Lucas capítulo 7, eu vou terminar. Versículo 26. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Olha aqui para mim, quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso? Jesus. Jesus disse assim, o que vocês vieram buscar aqui no deserto? Um profeta? É verdade, João é muito mais do que um profeta. Por que ele disse isso? Ele estava se referindo, ele é um profeta para vocês, mas ele é meu amigo.
Ele é o que veio acertar o caminho, endireitar o caminho, para que a noiva me encontrasse, para que a noiva me visse como seu noivo, para que ela olhasse para mim e entendesse que se existe um noivo sobre a terra, esse sou eu. E aí ele continua, e ele diz: eis aí, envio diante da tua face o nome do meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Esse era o papel de João Batista. Agora observa o versículo 28 e eu termino. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Olha o que ele estava dizendo. Ele estava pregando para quem? Raciocina aí. Ele estava pregando para quem? Os discípulos. Mas qual que era a nacionalidade deles? Eles eram judeus. Tinham gentios ali se convertendo e se batizando no Rio Jordão, através da pregação de João Batista. Então tinham os judeus, mas também tinham os gentios. Olha o que Jesus estava dizendo. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Aqui, lembra do Moisés? Lembra do homem que escreveu as leis? Que subiu no monte, tudo sobre você. Lembra? João é maior que ele. João é maior que Isaías. João é maior que Zacarias. João é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. João é maior do que Noé. João é maior do que Abraão, o pai da estrutura de fé que vocês têm. O que ele estava querendo dizer? Cada um teve uma função específica, mas João veio para ser o amigo do noivo. João veio para me anunciar sobre a terra e apresentar a noiva para mim. Dentre todos os nascidos na terra, nascidos de homem, ele é maior do que todos eles, por conta da função que ele tem a exercer. Então nós não estamos falando de inimigo. Nós não estamos falando de gente que não é crente, que não tem valor. O amigo do noivo é crente. O amigo do noivo está servindo, está trabalhando. Então por que a senhora está batendo nele? Porque Jesus não chamou a gente para ser amigo do noivo. Jesus chamou a gente para ser a noiva. Aquela que recebe o amor dele. Aquela que recebe a atenção dele. Aquela que é curada por ele, restaurada por ele. Aquela que é adornada por ele. E aquela que decide ser esposa só dele. João é o maior de todos. Por causa do seu papel, da sua função. Mas o texto termina aí ou não? O que diz? Mas o menor, digo menor, no reino de Deus é maior do que ele. Ah, que bagaceira. Aí você vai dizer assim para mim: ah, pastor, isso é fácil, porque no reino o menor é maior, o maior é menor. Não é nada disso. Dos nascidos dessa terra, João é maior. Deixa eu te contar um segredo. No reino de Deus, ele não está falando de salvação, ele está falando de reino. Reino que é conquistado por esforço. Reino que é submetido debaixo de obediência e fidelidade. No reino de Deus, todos os outros são maiores do que João. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque o resto é noiva. A noiva vai ser sempre maior do que o amigo do noivo. No reino, todos eles são maiores do que ele. Sabe por quê? Porque quem entrar no reino, como minha esposa, como minha amada, toma um lugar que o João não vai ter como tomar. Porque ele prestou um papel, ele não tem o meu amor na integridade. Ele não tem a totalidade do meu amor. João vai estar lá quando nós subirmos e nos encontrarmos com o Senhor. Mas você vai ter um chamego que o João não vai ter. Você vai ter um afago que o João não vai ter. Porque o noivo vai expressar essa manifestação de amor exclusivamente para a sua amada. Quantos são noivas do Senhor aqui essa noite? Fique de pé no seu lugar. Pastora, por que é tão importante a gente ser noiva? Para você aprender uma lição. O amor é muito mais importante que o serviço. Não adianta você servir
30 anos da sua vida como amigo do noivo, se você não conseguir experimentar do amor dele. O amor dele é muito mais importante do que qualquer natureza de serviço. E o amor que a noiva tem pelo noivo não é um amor falado. Ela não vai dizer para ele o tempo todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, como a gente faz. Porque o amor que a noiva tem que ter para o noivo não é falado, é vivido. Ela ama em ação, ela ama em atitudes, ela ama em renúncia, ela ama em comportamento, ela ama em obediência. Quem ama de palavras, ama hoje, não ama amanhã. Quem ama em atitudes, vive 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ela tem perfeito entendimento que esse amor jamais acabará. Pastor, o que nós temos que fazer? Começar a deixar o seu coração ser transbordado por um amor que vai mudar você. Um amor que vai transformar a sua vida. Não é a religião, não é a igreja, não é o sim da igreja, não é o não da igreja, é o amor de Cristo. Por que você não corta o cabelo, pastora? Porque o meu amado me ama de cabelo comprido. Por que você não bebe, pastora? Porque meu amado ama me beijar e sentir o meu perfume, não o perfume das bebidas. Por que você não anda mais na roda dos escarnecedores? Porque quando eu estou lá, eu fico sozinha, ele não vai. E eu quero ficar com ele. Eu quero estar onde ele está. Eu quero fazer o que ele gosta de fazer. E se ele gosta de ser celebrado, é celebrando a ele que eu vou viver. É amando fazer isso que eu vou continuar. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero que você sinta esse amor essa noite. Põe todo o serviço de lado. Toda a prestação de serviço a Deus de lado. E deixa a sua alma ser amada nessa noite. Deixa você sentir o papel de ser noivo. Deixa ele te olhar com amor. Deixa ele te tocar com amor. Deixa ele dizer no teu ouvido quanto você é importante, quanto você é especial. Não porque você é perfeita, porque você já foi prostituta no passado. Você já se vendeu, você já se perdeu, mas ele te amou, te perdoou. E hoje ele olha para você e o sonho dele é te ver vestido de branco, adornada com galardão e glória. Não porque você é obrigado, mas porque você o desejou. Ele é o escolhido das nações e você o escolheu para amar.